Oi, gente, então a gente continua com as nossas aulas de história contemporânea, né? A gente vai dar continuidade a alguns dos temas aí mais proeminentes a respeito dessa temática. E claro que a gente vai avançar em muitas aulas ainda para que a gente consiga vislumbrar essa temática do Brasil. Será que dá para pensar? A gente tem tantos fatos recentes, tanto no nosso país quanto que está acontecendo pelo mundo, que permitem aí a gente fazer aí algumas hipóteses, né, formular algumas hipóteses a respeito do que pode cair na prova, ou até mesmo para vocês se prepararem aí para uma boa conversa de boteco, para se mostrarem aí pessoas informadas e que estão atentas a tudo que está acontecendo no mundo e no nosso país. Hoje a gente vai falar a respeito de um tema que é, se não um dos tópicos que mais cai em prova, um dos tópicos mais comentados até hoje, que é justamente a ascensão de regimes totalitários no mundo e quais são os contextos e situações que tornaram isso possível. A gente vai dividir esses regimes em blocos de estudo, por quê? Porque é muito extenso. Tem muitas características e tem muita coisa para estudar. Então a gente vai fazer dividido, desde um vídeo, por exemplo, explicando quais são os fatores históricos que vão resultar num processo da ascensão do nazismo, por exemplo, do fascismo, de regimes totalitários, como a gente vai ver no stalinismo também, que não deixa de ter características aí de regimes ditatoriais, dentre outros. Então a gente vai falar como é que isso acaba respingando no Brasil, como é que o país lida com esse tipo de surgimento dessa nova forma de governo, como é que o mundo se encontra para que isso seja possível, etc. A discussão de hoje é uma discussão que é essencial para a gente ler na contemporaneidade, porque há muitos pesquisadores e historiadores que falam que nós estamos vivendo tempos da ascensão de novos fascismos, de novos déspotas. Eu vou mencionando à medida que eu vou trazendo para você alguns pontos, dizendo de por que a gente pode pensar a respeito desse ponto de vista e por que é que nós temos que ter um pouco de cautela ao fazer essas afirmações, porque esses regimes totalitários aqui têm em comum, se a gente falar principalmente do fascismo e do nazismo, que são os mais comentados e aqueles que mais caem em prova, eles têm em comum algo que é bastante marcado na história contemporânea e que vai dar desdobramentos na história de hoje, no Brasil, no mundo, nas relações sociais, nas marcas entre os povos, né, nas lembranças, memórias, etc. Então eles vão ter uma característica que é a violência extrema, desmedida, irracional. Então a gente vai ver isso nessa aula. O que a gente vai ver hoje? Condições e as características possíveis para o surgimento do nazismo como um regime totalitário. Na outra aula eu vou dizer quais foram as condições, sobretudo econômicas e sociais, que propiciaram e que eclodiram nesse processo. O nazismo representa, sim, os ideais da extrema-direita. Atenção, essa é uma questão que pode ser cobrada tanto em redação quanto numa prova, por exemplo, da própria prova de história, filosofia, quem sabe, para você fazer alguma análise a respeito de alguns pontos que são latentes hoje. Duas questões, eu coloquei também o link da página que eu tirei essas questões, uma página super legal para que você também possa fazer o seu estudo, que são questões para você analisar. Tem uma, inclusive, que é descritiva, viu? Que dá para você aí começar a refletir sobre esses pontos e quem sabe já trocar uma ideia aí no canal, que eu fico vendo vocês, eu comento vocês ali, dou oi e tudo, não custa nada colocar ali a sua análise sobre essa questão, por que não? E uma sugestão de filme. Esse aqui, para tudo que você está fazendo, não para, continue estudando. Mas para no final de semana, se você ia ficar vendo série, não, dá um tempo para a série e vê esse filme. O conteúdo, como a gente vai estudar nessas aulas, vai entrar de um jeito, você nunca mais vai esquecer. É gabarito na certa. Como é uma das condições, então, agora aqui tem essas imagens, elas vão se referir, então, à República de Weimar. Ou Weimar, né? Quem fala alemão me corrija aí se eu estiver errada. Esse é um cenário ideal para que a gente fale de como é que surge o nazismo.
O que a gente vai ter aqui são as características. Aqui são essas imagens que são ilustrativas para você saber. O Partido Nazista vai ser fundado, então, em 1919. Em 1919 já existia a República de Weimar, que é instaurada, que é criada na Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ver uma questão aqui que vai mostrar como a Primeira Guerra Mundial vai ter um papel decisivo na eclosão do nazismo. Porque quando a gente tem os resquícios dessa guerra, sobretudo o Tratado de Versalhes, eu não posso falar, senão vou contar a questão, mas é bem rapidinho. Quando a gente tem o Tratado de Versalhes que vai impor determinadas sanções à Alemanha, a gente vai ter consequências que vão reverberar por toda a sociedade. Sobretudo, que vai corresponder a um empobrecimento, a, vamos dizer assim, uma insatisfação das elites industriais e financeiras da Alemanha e um enfraquecimento muito grande dessa forma de governo, que a gente está falando de uma república que se dá num período da Primeira Guerra e a partir de 1933, com o nazismo, isso acaba derrocada, né? Surge a derrocada dessa república para a ascensão de um partido que seria então unificador, que teria características expansionistas. A gente já vai ver como. O que eu vou até depois mencionar para vocês, eu me baseei para fazer esse material em alguns livros e sobretudo num material de consulta que é muito legal, porque para além desses pontos meio decoreba, que a gente às vezes está saturado, traz análises a respeito do nazismo, que é o que vai ser cobrado para você. O decoreba não existe mais. Você, quando vai fazer uma prova de um peso de um Enem, vai exigir de você, você sabe o quê? Uma análise crítica a respeito dos fatos. E é isso que a gente vai estudar aqui. Quando a gente fala do Partido Nazista, a gente tem que ter em mente, principalmente, que se trata de uma forma de política que encontra possibilidade de existência e de manutenção graças às ideias que são propagadas. Para alguns autores, tem até um texto bem interessante, vai dizer que essas ideias são um misto, então, de ideais românticos, entenda aqui românticos como ideais inalcançáveis, aqueles que se situam num lugar que não é o presente, mas os tempos áureos, vamos assim pensar, violentos, como eu mencionei no começo da aula, e eu vou falar certo hoje, porque eu nunca consigo falar a palavra assim, mas hoje vai. Segregacionistas. Consegui. Sim, essas são algumas das características. Para você ter uma ideia, se a gente for pensar na formulação do nazismo como uma teoria que depois vai ser tragicamente aplicada na prática, a autora desse material que eu mencionei para vocês, ela vai falar que desde Nietzsche, bebia-se então desde Nietzsche até Wagner, para fazer a explicação e defesa de alguns pontos contemplados. Então tinha filosofia, geopolítica, até poesia estava contemplada para falar desse ideário nazista, que a gente vai ver que não tem aí, não se situa muito como algo relacionado à diversidade humana. Só guarda isso. Só guarda isso porque, ó, anotou isso, é redação com 10 na certa. Postura reacionária. O que é que quer dizer isso, gente? É uma postura que não admite o contrário, não admite aquilo que está colocado fora do seu escopo. Sabe a palavra ariana, quando a gente vê raça ariana, ária em sânscrito, quer dizer nobre. Esses ideais de ariano, vão ser norteadores para toda a política de ação nazista. Essa política de ação, ela é, por assim dizer, bastante... Eu não vou usar essa palavra, mas ela é um tipo de política que tem como objetivo o extermínio. Tanto que fica conhecido os esquadrões, né, que eram regimentados para fazer o controle, né, das populações que eram ali, né, que foram subjugadas ao poder nazista, principalmente os judeus. Se a gente for pensar, a gente está falando de um conceito que pressupõe que a raça ariana, assim tipificada como o branco europeu, é uma raça civilizada.
É uma raça que tem as condições, de acordo com a ideia de uma raça ariana, tem as condições de colocar, então, a Alemanha nos eixos. Porque os outros povos, tal como se caracterizam, dadas as suas, às vezes, características até de mobilidade, porque na fundação do Partido Nazista, há um questionamento a respeito do caráter cosmopolita de alguns povos, no caso os judeus. Então, o que a gente vai ter é uma série de ideias que vão amarrar um Estado que se une pela raça. Presta atenção que isso é chave, para você observar como é que a gente faz uma ideia dessa pegar. Já parou para pensar? Como é que, de repente, pega uma ideia dessa que se situa ali num campo meio do absurdo, mas o que possibilita que a gente às vezes caia em qualquer coisa? A carência, a carestia, a falta, a pobreza, a desilusão, o desencanto. O desencanto com o mundo, ele pode ser certeiro para que a gente às vezes caia nos contos de vigário, ou corrigindo aqui para que a gente caia em falácias, para que a gente caia, às vezes, em algumas narrativas que nos parecem, ali naquele momento, servir, mas que elas podem esconder algumas coisas, como é o caso do nazismo. Então a gente vai ver aqui que esse área quer dizer nobre. Há essa vontade, há esse retorno de voltar a esses tempos áureos, dos tempos em que os homens eram guerreiros e que faziam tudo pelas suas nações. Centralizar muito forte essa ideia de nação. E para defender uma nação, preciso do quê? Gente disposta a lutar e a morrer por ela. Isso fica muito evidente. E se eu me opor? Aí você também vai morrer. Mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Vai ser o Conde de Gobineau que vai propor, então, o conceito da raça ariana. Pois bem, é a superioridade dos brancos sobre os negros, os amarelos e, sobretudo, os semitas, quando a gente fala de nazismo. Tudo aquilo que está fora desse ideário será perseguido, será confinado e exterminado. Aqui tem a figura do Hitler, o sujeito que dispensa aí dispensa maiores, né? Vocês muito provavelmente já assistiram a algum filme ou já leram alguma coisa sobre o austríaco Adolf Hitler, e a obra dele, o Mein Kampf, A Minha Luta, ela é como se fosse uma espécie de um manual, um guia ali para que a defesa do nazismo, como justamente a defesa da nação alemã como superior, a defesa da nação alemã como aquela que se basta. E que, por meio dessa sua estratégia de expansão, sobretudo pela força, a característica mais marcada para a Alemanha, que era um povo diferente, por exemplo, dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, que tinham colônias e reservas financeiras, não tinha aqui. Então o que faz? Então é preciso que a gente faça essa expansão de um jeito diferente, num contexto em que essa expansão, por exemplo, se a gente falar de colonialismo, a gente já via que a gente já estava percebendo que algumas nações, né, principalmente quando a gente fala de Grã-Bretanha, já haviam bebido dessa experiência e haviam haviam enriquecido com isso. Então a gente vê na Alemanha, principalmente com Hitler, uma outra ideia de um projeto, um outro projeto de expansão, que vai ser, sobretudo, militarizado. E para que isso se consolide, é preciso fazer um ótimo trabalho, um trabalho muito forte de propaganda. Isso é questão certa, já vou falar disso. É preciso fazer esse trabalho. Nós vamos ver como isso vai funcionar. Se você vê os discursos, se você tiver a oportunidade de digitar os discursos, dê uma olhada na forma como os jovens olhavam para ele durante os discursos. Perceba como era a organização. Então você está vendo o vídeo, tem a organização das pessoas, dos militares, todos observando Hitler nos seus discursos, o Hitler e toda a equipe que o acompanhava. Então quando a gente vê esses discursos, as câmeras, isso
Isso é bem interessante que a gente vai falar também. As câmeras focavam muito no rosto das pessoas, muitos homens. Focavam no rosto. Então pegava aquelas pessoas, os olhares, os acenos, a fala forte dele. Isso tudo tem um sentido. Só guarda isso. Aqui, ó, que eu mencionei pra vocês. Tá vendo aqui? Olha lá. Então todas as bandeiras, a gente tem ali a bandeira do nazismo, a gente tem todos perfilados, ele mais alto aqui. São detalhes que não passam despercebidos na história, porque isso daqui é muito emblemático. A própria figura dele, se vocês têm vontade de ver como essa figura acabou se tornando ao mesmo tempo muito... reflete toda a violência, reflete todo o ódio e a intolerância. Fato. E o Chaplin, ciente disso, Chaplin fez um filme que chama O Grande Ditador. Então ele imita, assim, se você for ver, ele bota assim, você observa o rosto, põe esse bigodinho, coloca esse cap, a roupa, e vai brincando com o mundo numa das cenas. No Grande Ditador tem um discurso bem bonito no fim que vai explicar o que é que acontece quando a gente tem uma voz no poder. É bem legal, se você quiser olhar, o Chaplin tinha uns olhos assim que humanizavam qualquer personagem. Há quem diga ali que até uma certa humanidade, do jeito que ele fala, fazendo, né, fica até lírica a leitura que ele faz do Hitler, se é que isso é possível. Mas dá uma olhadinha para você ver como é que é esse discurso. Digita assim, discurso Chaplin, o Grande Ditador, que aparece legendadinho. Dá uma olhada como é que foi interpretado a posteriori as ações de Adolf Hitler. Eu li uma vez, quando eu era bem jovem, não que eu não seja, mas quando eu era mais jovem, uma biografia não autorizada do Hitler. E a pessoa que escreveu a biografia, eu não vou lembrar, eu tomei muito café hoje, eu não vou lembrar, mas era uma biografia interessantíssima que traçava algumas características a respeito da pessoa do Hitler, da sua infância, os seus hábitos. E essas curiosidades colocadas no livro, como por exemplo, ele gostava muito de pintar, e há quem diga isso, eu não sei se comprova que ele era vegetariano, essas características assim, tentavam dar à época assim, a ideia de que ele era um sujeito também, né, quando eu li esse livro, que era um homem ali que tinha suas peculiaridades, que ele não foi sempre assim, né, um fascínora, tal. Se você deve ter para você achar assim na biblioteca, não deve ser algo difícil, exibe algumas características e como é um livro bem escrito, ele vai evidenciar até algumas lacunas no próprio comportamento dele. Questões familiares, questões relacionadas à sua própria personalidade, que vão fazer ali com que ele alimente uma outra visão de mundo e outra visão de vida, em que ele então se projeta grande, e aí ele faz o que ele faz. O que o nazismo queria em termos de cultura? Nesse mesmo material que eu pesquisei e em alguns outros livros, há um projeto que, se vocês verem como questão e for de marca X e tiver, por exemplo, um trecho de um texto, ou do cinema, por exemplo, porque é muito comum roteiro, os filmes na época do nazismo, a gente vai ver isso. O que é o objetivo? O objetivo é fundar uma nova ideia de cultura. Sendo que aqueles impostos, como por exemplo, Renascimento, o Iluminismo e o Liberalismo do século XIX, que são os 3 pontos mais fundamentais para a gente compreender a cultura no período moderno no mundo ocidental, 3 períodos essenciais que a gente vai começar, vamos pegar só o século XVII, quando a gente tem a Revolução Científica, e aí a gente vai ter, eu falei para vocês já em aula disso, a gente já teve uma aula inteirinha sobre Renascimento, que a gente vai ter a eclosão da arte e, sobretudo, vai ter uma característica que podemos ali usar como fio condutor desses 3 grandes movimentos na história. Você sabe o que é? Racionalização, racionalidade do homem. Um filósofo, vamos pensar um filósofo então, Kant. Kant vai dizer que o que nós temos que nos preocupar, por exemplo, é com o sujeito sendo capaz de pensar por si só e sendo alguém que consegue atingir a sua maioridade sem o apoio dos outros. Alguém, e não só eu sujeito, mas eu sujeito e eu também colocado num grupo público, tenho que ter a capacidade de analisar criticamente tudo aquilo que está à minha volta.
A isso dá-se o nome de esclarecimento, que bebe fortemente nas ideias do iluminismo. O sujeito é o ator de sua própria trajetória. Só que se eu digo isso para uma pessoa, sabe o que ela vai achar? Que ela se basta. E se alguém se basta, se alguém é autossuficiente, essa pessoa é livre de governos. Quem quer isso num regime nazista, não é? Então a gente vai destruir essa civilização, refundar uma civilização com pauta na ordem, nisso, num estado forte, em uma raça superior. Não queremos pensar ou imaginar que outros mundos podem se conectar com os nossos. Nós somos uma nação assim, porque nós não permitimos a entrada de estrangeiros. Nós não permitimos que estrangeiros venham nos dizer o que é melhor para a Alemanha. Presta atenção nisso, porque isso tem tudo a ver. Supressão, acabei de dizer, dos ideais de liberdade e autonomia do indivíduo em relação à sua racionalidade. A única forma de você exercer a sua racionalidade é por meio da obediência ao Führer. Eu falei certo para quem entende alemão? Se eu não falei, corrija aí, que aí eu na próxima vez falo certo. É a única. Percebam que essas são as características, e eu já vi prova cobrando em tema de redação, são características que vão permitir ou vão sugerir que o sujeito não tem muita saída. Se ele aceita isso, ele tem que viver conforme isso. Se ele não aceita, vocês sabem o que acontece, né? Isso aqui foi um texto, até tá aqui embaixo no slide de vocês, depois quando estiver na aula eu posso pôr lá comentando. Essa é uma discussão que pode ser que caia em prova, pode ser que surja até num debate, pode ser que você já tenha se deparado com esse tópico. Eu li um texto do professor da Universidade Federal do Rio, se eu não me engano, que é o professor Michel German, e ele vai explicar por que é que nós não podemos fazer essa confusão dizendo que o nazismo era um partido de esquerda. Por que há essa confusão? Porque nas defesas apaixonadas que as pessoas fazem, né, daquilo que elas acreditam hoje, há às vezes alguns equívocos, como por exemplo relacionar o nazismo aos partidos de esquerda. O que a gente tem que ficar bem claro aqui é o seguinte: os partidos de esquerda eles já começam a incomodar a hegemonia capitalista no final da Primeira Guerra já. A gente já vai ter gente falando assim, ó, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, os Estados Unidos vão indo aí, que a gente tá meio que treinando um pessoal aqui por fora, hein? A gente tá falando da China, depois a gente vai falar da União Soviética. Então vamos fazendo o que vocês têm que fazer, porque a gente tá meio com outro esquema aqui. Isso não é recente, isso não é de 2013 para cá, isso já é um tema que está em pauta na história, pelo menos em termos econômicos, desde a Primeira Guerra. Isso está posto, a gente fecha, avança aqui. Só que a gente vê algumas discussões, e é interessante a gente mencionar que todo regime totalitário, se a gente for falar, por exemplo, do nazismo, do fascismo e também o stalinismo, eles se caracterizam pelos massacres, pela violência em massa. Não dá pra gente fazer análises superficiais de, mas isso era de esquerda, isso era de direita. Nós estamos falando de regimes ditatoriais. E cada um tem a sua especificidade, a sua característica e as suas próprias formas de evoluir. Quando nos referimos ao nazismo, na leitura do professor Michel German, que é um texto bem legal, porque pode trazer luz para vocês fazerem muitos temas relacionados ao Brasil, inclusive se cair questão relacionada à eleição, bem legal esse texto, ele vai falar o seguinte: para começar, a sigla no partido, esse tipo de confusão hoje em dia, que é muito comum, não define de forma alguma a identidade. Se fosse assim, alguns partidos brasileiros que se situam em campos da direita, por exemplo, nem poderiam ter esses nomes, porque eles acabam adotando pautas que são contrárias ao que está na sigla. Então vamos sugerir que tem ali o partido, vamos pegar aí, Partido dos Trabalhadores de Suco, tá lá. Só que eles defendem pautas como, por exemplo, aumentar os impostos para esse partido. Ora, como é que esse partido tem esse nome quando cobra mais impostos justamente daqueles que ele defende?
né? Então a gente vê muito isso no Brasil. Partidos que surgem com um determinado nome, porque a gente vai ter uma imensa proliferação de partidos desde do processo de redemocratização, mas é muito partido mesmo, e as pessoas acabam remodelando ali os seus partidos para os nomes que mais se adequam, né? Então a gente fala muito de Liberdade, Partido, né, Trabalhadores do Brasil, Partido Democrático, Partido... E muitas vezes esses termos, se a gente for levar a cabo, não ornam, como dizem aqui os meus parentes, com o que significa, né? Então, dá uma olhada nisso, porque às vezes a gente acaba caindo em discussões, a gente tem muita coisa para estudar e para ler, do que ficar preso a esses pormenores que não levam a gente em lugar nenhum, que a gente precisa estudar, a gente precisa avançar, a gente quer ter aí uma profissão legal, a gente quer ter, né, um lugar de fala interessante, se comunicar com os outros, poder ganhar mais, poder viajar e poder aumentar o nosso repertório de ideias e não ficar compartilhando coisas que às vezes, historicamente, até semanticamente, não fazem o menor sentido. Então o professor fala disso e ele fala, então, um pequeno histórico do porquê é que ele pode corroborar com essa ideia dele. Presta atenção. Ele vai dizer, o Partido Nacional Socialista dos Alemães, que era esse nome, tá vendo a palavra da confusão aqui, ó? Socialista, por isso que muita gente acabou fazendo uma associação ao marxismo. Não. Foi fundado por Anton Drexler e sempre se opôs ao comunismo e era antissemita. Como é que um partido chamado socialista consegue ser, por exemplo, anti-marxista? Sim, havia... bem, isso quando a gente fala lá da República de Weimar, ou Weimar, vocês me corrijam se eu estiver errada, já havia esquadrões que perseguiam sumariamente as pessoas que eram comunistas, ou assim se intitulavam, ou assim se identificavam, né? Então já havia ali uma forte supressão a ideias de classe contrárias às de nação alemã. Presta atenção nisso, já havia sim. E o que ele vai falar assim? Ele já havia esse partido, com esse nome aqui. O Hitler, se você leu Minha Luta, porque eu li Minha Luta, ele vai falar que é preciso sim devolver a dignidade para a Alemanha, sobretudo, na leitura que ele faz, dando às pessoas, aos alemães, é evidente, a terra que eles precisam para prosperar. As pessoas têm que ser detentoras das suas formas de produzir. Ao alemão tem que ser dadas as condições de trabalho, ele escreve isso. Você lê o livro, você não imagina que alguém ia sugerir extermínio em massa, porque você lendo os ideários dele se conectam com os anseios de um povo destruído pela Primeira Guerra. Então presta atenção quando a gente vê essas palavras, que muitas vezes a gente sai, né? Ah, mas eu li lá que era socialista. Presta atenção na semântica, no contexto e em quem forjou essa palavra. Não tem nada a ver nesse contexto aqui. É claro que alguns historiadores vão dizer assim, não, mas há ali uma relação, uma imbricação, mas para que você consiga fazer uma análise para além, eu estou te trazendo uns fatos a partir de uma abordagem desse historiador, que é uma leitura possível. E que é uma que eu acho que vai mais, se você cair numa prova, a que mais vai dialogar com alguma questão aí. O Hitler vai assumir esse partido em 1920. E aí ele vai se transformar em Partido Nacional Socialismo, já é outra coisa, dos trabalhadores alemães. O que é isso? O que é nacional-socialismo? Nação. A nação é, como é que eu posso usar um termo para vocês vislumbrarem? A nação é a grande protetora desse ideário. É a nação e a ela que você deve responder e a tudo o que ela representa e tudo o que ela demandar de você como indivíduo, que vai construir essa ideia, então, de um partido forte, de uma Alemanha que vai sair da pobreza, de uma Alemanha, então, que vai acabar com o desemprego e todos nós vamos poder, a gente vai poder se novamente aos tempos áureos do nosso país forte e com rumo ao progresso. Isso, professora. Ah, então tá, professor. Então é socialista mesmo, professor. Então é de esquerda porque ele tá falando de povo, tá, para mim falou de povo e tá com uma bandeira, é socialista. Não.
Não vai por esse lado. Há controvérsias, não pense assim. O que ele vai deixar muito claro desde o começo é contra tudo aquilo que sugere uma forma de pensamento diferente daquele colocado por um governo de força, de poder. Aqui tem que ficar bem evidente para você que ele controla as pessoas tanto por meio das ideias delas, isso é como isso vai funcionar, quanto por essa ideia de que se uma pessoa, se um grupo sair desse ideário nacional socialista que ele está pretendendo aqui, essa pessoa é quem deve ser extirpada. Mesmo, extirpada, morta. Por quê? Porque eu vou vender tão certinho essa ideia desse construto, desse cenário ideal, que as pessoas vão começar a se opor umas às outras, uma vez que, vamos supor, que não há concordância em relação a isso. Essa é uma característica, gente, de qualquer regime totalitário. Neste caso, é importante deixar claro que o quê? Isso, uma filósofa que eu mais... Essa filósofa, pare tudo, não tire férias em dezembro e leia tudo dela, que é a Hannah Arendt, que vai ser uma das grandes filósofas que vai observar os crimes cometidos pelo nazismo, as características do que ela vai chamar da banalização do mal. E os homens, ela tem um texto que é uma delícia, que chama Os Homens em Tempos Sombrios, que você vai ler como é que esse tipo de leitura ele vai agir na política e como ele se repete. Porque o pressuposto fundamental para qualquer democracia é que haja pluralidade. Eu já disse isso para vocês. Tem que haver. Eu tenho que atender à pluralidade e à diversidade das ideias e das pessoas, ou é impossível você ter política, porque ela se faz por meio das ações coletivas. Quando eu falo, não, agora só eu dou aula aqui, chega, eu que mando, eu que faço, eu que não sei o que, chega, acabou, ninguém fala nada, ninguém se manifesta, o que eu estou fazendo é agindo como déspota. Eu estou dizendo, eu estou sugerindo que só eu tenho o controle, tenho o poder de fazer algo numa circunstância. Então, o nazismo ele é muito eficaz nisso, porque ele vai sugerir que tudo aquilo que significa noção de classe, diferente do que está colocado no nosso projeto, ou aquilo que tem um viés internacionalista, universalista, que pressupõe uma conexão com aquilo que é plural, por exemplo, não. Isso não entra. Nós temos a nossa visão de mundo muito solidificada. Já está pronto. Você vive aqui, você já vai ter tudo o que você precisa. Por que você vai querer ter outro olhar? Mas é claro que sempre vai ter grupos que vão contra isso, pessoas que não vão aceitar. O socialismo, nesse caso, ele é totalmente contrário, se a gente for pegar as raízes disso, sugerindo que as pessoas tomem o poder, né? Então, o socialismo, quando a gente fala diferente do socialismo utópico, que se situa no socialismo mais, por assim dizer, no campo das ideias, de ideais, o socialismo sugerido pelo Marx e pelo Engels, aqui falando uma linha muito breve, ele sugere que as pessoas tomem o poder. Como é que o nazismo pode ser favorável a isso? Você toma o poder se eu disser que você toma. Não, você não vai fazer isso sozinho. Você compreende? O Estado, nesse caso, eu li um texto bem bonito de um sociólogo, historiador, que chama Pierre Ansari, e ele fala da gestão das paixões políticas, e ele fala do Hitler. E num momento lá ele vai dizer assim, que Hitler, diferente, por exemplo, de um partido político, que é uma forma que ele chama de aparelho de poder, diferente disso, ele opera pelo medo. Ele atua como medo. E pior, ele chama, é um tipo de poder que atua pela morte. O medo constante da morte. Então é um tipo de leitura que ele vai dizer aqui, que é uma frase que eu anotei. O Estado ele vai operar então assim, pela força. A centralização desse Estado, diferente de um partido de esquerda que tem, ao menos em tese, não estamos aqui levantando bandeiras, porque sempre é bom deixar claro, estamos fazendo uma análise crítica, é o de diminuir as desigualdades. Não é esse o objetivo de um projeto nazista. Ele tem
uma ideia de um poder que seja, sobretudo, hegemônico, que se exerce pela força e pela supremacia racial. Pode ter toda certeza, se cair isso na tua prova, você tira de letra. Olha isso! Tá vendo essas imagens aqui? Aqui são os trabalhadores. Não sei o que está escrito aqui. Se alguém aí fala alemão, já me diz o que significa. Mas eu acredito que deve estar escrito... Não faço ideia, mas deve estar escrito assim. Esses também são os soldados do Hitler. Os trabalhadores, né? E aqui tem ele, meio jovem, assim, segurando a bandeira. Todas as bandeiras têm essa luz sobre ele, né? Como alguém que é enviado para uma ideia de redenção mesmo. Aí a frase que acabava norteando as ações era... Não vou ler em alemão, vocês estão achando, né? Mas seria algo assim. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Um povo, um império, um guia. Um. Não dá para dizer muitos povos, muitos impérios, muitos guias. É eu. E isso fica personificado. Uma característica que fica evidente. Se cair na tua prova, você marca, já acertou. Não existe e não vai se admitir divisões sociais e partidárias. Todos são iguais. Contudo, todos são iguais porque eu assim determino. Todos são iguais culturalmente. Todos são iguais economicamente. Há controvérsias, porque nós temos uma elite que é uma elite que vai ser financiadora do nazismo, sobretudo marcas que a gente conhece até hoje. Marcas que a gente usava em os computadores, marcas de telefone, tá? Até hoje elas perduram, aí de automóvel também. Essas divisões, elas não são permitidas. Então, esse discurso totalitário, seja no nazismo e seja na contemporaneidade eu digo agora, assim, né, recentemente, eles têm uma característica que se assemelha, sabe o que é? Dizer assim, querem nos separar. Querem fazer com que que a gente se divida entre partidos. Nós somos todos os mesmos. Somos, fato. Somos todos pertencentes à raça humana, de modo geral, todos racionais e de posse de suas faculdades e prontos para existir no mundo. Contudo, diferente do que essas pessoas retóricas acreditam, as pessoas são dotadas de razões, motivações, circunstâncias, questões sociais, questões culturais, questões comportamentais que as inserem como um universo. Logo, não dá para dizer que todas as pessoas são iguais, uma vez que nós temos uma multiplicidade de características numa pessoa. Neste sentido, se alguém discorda, ela não só está de algo estabelecido, ela não está no seu pleno exercício e direito de fazê-lo, como isso se admite numa democracia. Num regime de déspotas, não. Como que o nazismo vai encontrar eco e como a face mais violenta e mais absurda, absurdo não, porque o absurdo não existe, mais trágico para a história da humanidade, vai se materializar por meio do extermínio de milhões de judeus, baseados numa simples ideia, de que a questão judaica, que tem até a própria Hannah Arendt escreve sobre isso, ela vai se basear na ideia de que os judeus, né, que possuíam características não aceitáveis para o Hitler, por exemplo, essas características elas não dialogam com o ideário de superioridade alemã. Então são os judeus aqueles que trazem todas as pragas, a confusão e toda a desordem para o mundo, e é preciso extirpar isso. Para o mundo andar por meio desse processo, é preciso então haver a eliminação daquilo que foge à regra, que foge à raça ariana. É interessante a gente falar que essa é uma ideologia, sobretudo, gente, eu estou falando de raça em termos biológicos. Não tem nada para fazer sábado? Vai assistir o documentário sobre o Joseph Mengele. Nunca digite no Google Joseph Mengele experimentos.
Não faz isso. Eu falo isso em aula presencial, é na hora, já vão lá. Não digite. Você vai ficar chocado com o que eles compreendiam e como eles queriam dar cabo desse projeto de superioridade de raça. Esse documentário vai falar, inclusive, porque o Mengele andou por terras brasileiras e terras argentinas. O Mengele, se você não sabe, foi um médico do nazismo responsável não só pelos atendimentos, por assim dizer, mas por experimentos genéticos mesmo, que tinham como objetivo modificar e criar uma raça pura. Se você digitar e ver o documentário, acho que tem aí para você assistir de graça, você vai dar uma olhada no que eram os experimentos. Cuidado que são umas imagenzinhas, tá? Essa ideologia dessa raça, que quer ser uma raça que se coloca fora do mundo, desse mundo que é muito misturar muita coisa, esse mundo, muito debate, muita discussão. Não, vamos criar aqui nosso ideário. Essa ideologia, ela diz respeito diretamente ao conservadorismo de uma classe média alta que se vê meio deslocado nesse mundo. Não sou mais nobre, que é que eu sou? Nossa, esse negócio do capitalismo não é um negócio que deu muito certo aqui pra gente, a gente não conseguiu guardar muito dinheiro, como é que a gente faz? Os nossos investimentos estão meio... Como é que faz, então? Isso é interessante para vocês estudarem, porque isso aqui dá um rebu interessante. Viu? Eu me empolgo e já começo a falar de outra coisa. Os nazistas, lembra aquela imagem dos operários assim? Foram muito perspicazes, porque não é só a elite que eu vou angariar. Há uma necessidade imensa de emprego, empregos bons. E quando a gente fala do nazismo, pegar 33, 32, 33, que a gente já está ali no ápice, quando a gente fala do nazismo, a gente o mundo está assistindo a recessão nos Estados Unidos. Então as pessoas olham para isso e falam, gente, que mundo é esse? Não tem nada. Nossa, a gente está aqui, está quebrando lá, está quebrando aqui, está aqui. Que bom que a gente vai. O que nós vamos comer? O que nossos filhos vão ter? Gente, o que vai acontecer no mundo? Então é muito esperto. Vai pegar a base operária. Como é que consigo fazer isso? Símbolos. Símbolos. Propagandas. Discursos românticos. E força. Que símbolos? A gente viu lá. Lá, símbolos, mão em punho sempre, força, cara fechada. Você não vê eles rindo muito, né? É sempre essa coisa, essa força. Não dá pra rir muito, não vamos rir muito, porque senão... Então sempre é isso, essa coisa dessa imponência, sabe como? Esses símbolos, tanto nas bandeiras, quanto personificados na luz, na forma de se expressar. Isso fica muito evidente. Propaganda. Propaganda era melhor. A propaganda tinha como objetivo fazer uma representação simbólica desse poder. E essa representação simbólica, para além de uma questão puramente de anúncio, de avisar, tem como objetivo comunicar e emocionar. É muito perspicaz a forma que isso é vendido, que isso é colocado, porque além de estar presente em tudo aquilo, vai mostrar o poder. Vai mostrar que está em tudo. Vai comunicar que agora você fala comigo. Eu que sou seu Führer. É muito legal a gente pensar, eu quando fiz jornalismo, nós estudamos algumas características de semiótica dessas propagandas, e é muito legal de você ver esse construto de modo que as pessoas criam uma pronta identificação. Sabe por que cria uma pronta identificação? Porque quando a gente está mais aqui, ó, sabe, aquele mês que você fala, olha, eu desisto. Eu não... E você vê algo que às vezes se conecta com você e fala assim, vem que você vai conseguir. Vamos lá. Você pique, parece que dá uma... Você fala assim, não, mas esse fulano, eu acho que eu vou ali, hein? Você cria isso, é muito próprio, é muito sagaz, é muito perspicaz. Eu compreender as fragilidades do ser humano e a partir disso comunicar para ele o que ele quer ouvir. Mais que isso, os discursos românticos. Esses discursos, a luta, o heroísmo, aqueles que representam o futuro, ficam muito evidentes nos filmes. Se você digitar filmes nazistas, você vai ver que chega um determinado período em que só passava filme nazista, só filme alemão. A visão que as pessoas vão ter do mundo durante décadas, ali se a gente for pensar no período, vamos pensar em pelo menos 20 anos, vai ser o do nazismo. Não são colocadas, lembra que a gente disse um povo, uma nação, uma ideia e tal? É isso. Não vai haver a possibilidade, e existe sim, mas é tudo muito abafado, ou pelo menos mais
mais independente do que essas narrativas oficiais, né? E existe porque para toda forma de poder que emerge, emergem novas reações. Isso você pode ter toda certeza. Para cada forma de poder, novas formas de reação, não tenha dúvida. E isso é bem legal da gente falar, por quê? Porque os filmes vão evidenciar esse caráter durante muito tempo e vão se somar à narrativa de que estava tudo certo, de que as pessoas deveriam acreditar que foi uma escolha, né, uma escolha certa ali apostar no nazismo, porque estava tudo certo. Porque os heróis eram heróis de guerra, eram pessoas que estavam lutando pela Alemanha. Quem que vai desconfiar? Quem vai dizer assim, puxa, pois é, né, estão lá. Acontece que algumas coisinhas, como por exemplo, né, exterminar pessoas nas câmaras de gás, isso aí meio que eles não contavam. E aos poucos isso vai aparecendo, não só para o povo, mas vai aparecer sobretudo para outras nações que vão exigir que isso acabe, que vai ter pancadaria para que faça, sério mesmo, né? O que vai ocasionar, você sabe que isso se cair em prova, mas também como curiosidade para vocês, os horrores do nazismo, eles vão fazer com que haja uma emergência, por exemplo, na Declaração dos Direitos Humanos. Sabe em que ponto? No Estado, para que o Estado não cometa mais esses abusos. Então, um dos pontos colocados pela Declaração dos Direitos Humanos vai ser isso. Diante de uma grande tragédia, qual é o valor da vida humana? Nesse caso aqui são milhões de vidas humanas, mas eu quero dizer para vocês, diante disso, então a Declaração dos Direitos Humanos, é claro que se a gente for falar, ela já advém de muito antes, mas se a gente for falar agora no período que a gente está estudando, o nazismo ele é um estopim para que se repensem os direitos humanos também e o papel do Estado. O Estado não pode fazer o que quer. É interessante essa análise também. Eu quis trazer isso para vocês só saberem, então, quais são esses símbolos, quais são essas conjunturas, essas narrativas que acabam por firmar o Partido Nazista como um dos partidos que emerge visando solucionar os dilemas do seu povo, né, que estava vivendo uma carestia de emprego e também vivendo com fome, sem perspectivas de futuro. Ele visa então suprir, visa também como um discurso inserir a Alemanha como uma potência, não apenas uma potência econômica, mas uma potência militar e de expansão. Essa expansão, por isso que é interessante, se você pensa, o nazismo ele não fica restrito à Alemanha. A gente vai ter esse projeto de expansão, ele vai se dar em diversas regiões na Europa. Se vocês tiverem a oportunidade, assistam um filme Queime Depois de Ler, que você vai ver quando eles chegam à França, e aí é muito legal esse filme, e também quando eles chegam à França. Então essa invasão, ela se espalha. A gente fica achando que ficava restrita ali, vamos tal. Não, senhor. Ela se espalha, ela consegue arregimentar grupos ali que aceitam esse discurso como válido, e vira realmente ali um período na história em que uma propaganda alicerçada com uma base de governo e de propostas de melhorar a vida das pessoas diante de um cenário conturbadíssimo é uma mistura fatal, né? E é uma mistura em que não cabe ali em que não cabe a diversidade, em que não cabe a contestação. Não cabe, mas sempre existe. Aquilo que eu falei para vocês, para toda forma de poder que emerge, vão surgir novas formas de reação. Fato. Vamos para uma questão aqui para vocês, que é bem legal. Eu vou só ler bem rapidinho e você reflita. A gente acabou de falar nisso, mas você pode procurar. Isso aqui foi uma questão de 2013 da Universidade Federal de Minas. Em 1933, então, o Hitler ele exercia um fascínio alucinado na população alemã. Não era para menos. Era uma ideologia simplista, devolvia aos alemães o prestígio ufanista que a derrota na Primeira Guerra Mundial havia tirado. O respaldo do Hitler, então, tinha as suas raízes no apelo com que a sua ideologia manipulava o lado emocional e místico das pessoas, das massas, no caso, né? Então, aqui tem um texto que é da professora Angélica Sático e da Ana Maria Wunsch.
O que é legal nesse texto aqui? Vocês lembram naquela imagem do Hitler da propaganda, que tinha aquela imagem daquele passarinho, assim, que inclusive é um pássaro que representa na bandeira do nazismo, que uma luz sobre ele? Pensa sobre isso. Aí agora, quando você der pause aqui no vídeo, faz isso aí, comenta com a gente aí nos comentários. A partir disso, considerando outros conhecimentos que a gente já disse, né, se relaciona então os desfechos da Primeira Guerra com a ascensão do nazismo na Alemanha. Apresenta então duas características da política nazista, a gente já mencionou algumas, e explique o papel desempenhado pela propaganda nazista na Alemanha. Eu já dei todas as respostas, né? Mas se você quiser perguntar se está certo, aí coloca que a gente discute aí no vídeo. Esse aqui, o link tá no meu vídeo quando ele fica pequenininho, mas depois, se precisar, eu mando desses materiais, que tem uns materiais bem bons sobre regimes totalitários. As ideias contidas, então, no projeto político do nazismo buscavam solucionar, como eu já disse para vocês, os problemas enfrentados pela Alemanha após o fim da Primeira Guerra. Uma dessas ideias, que está no texto Mein Kampf, aqui no caso, que foi o que eu mencionei para vocês, em que ele se referia que era devolver à Alemanha a sua dignidade, era relacionado ao conceito de quê? Xenofobia, espaço vital, purificação racial ou revanchismo militar. Nesse caso, gente, aqui eu botei toda a resposta, mas o que a gente vai dizer, o que vocês precisam saber, tá? Se quiser ler, dá pause para não ler tudo agora, mas tá aqui a fonte para vocês verem. Diz respeito total a essa ideia, uma das ideias abordadas aqui, diz respeito à noção de espaço vital, que olha só, tá aqui. A gente vai pensar aqui, ó, meio de expansão territorial, aqui e aqui. Então, o que é que se sugere? Opa, eu fiz certo? Fiz certo. O que se sugere, então, com esse projeto? Que, para voltar a ser essa nação grandiosa, o que precisa fazer? Expansão territorial e militar, que eu disse para vocês, já que a gente perdeu na Primeira Guerra, né? Então, nós sofremos sanção. Vai ser assim, então? Beleza. Visando adquirir ou readquirir regiões, ó, consideradas fundamentais e estratégicas. Para o projeto nazista, então, havia espaços que seriam vitais e garantidores da criação da Grande Alemanha. Na década de 30, conforme o texto que a gente viu aqui, foi a ascensão do Hitler que possibilitou que isso fosse possível e que essas, né, do Terceiro Reich, e que a efetivação dessas propostas fosse colocada em prática. Para fechar, eu falei, se eu falar rápido hoje eu não vou demorar, mas para fechar. Quer entender, quer vislumbrar como é que uma ideia fascista se consolida, uma ideia nazista ela se consolida? Assiste o filme A Onda. É um filme alemão contemporâneo que vai mostrar, o professor tem uma ideia de chegar numa sala de aula, eu sempre falo, dá ideia para o aluno para você ver, mas eu não dou muita ideia. Ele vai dar a ideia de chegar numa sala de aula e propor uma nova forma, uma determinada atividade que vai pressupor a união desse grupo e algumas atividades. Essas atividades têm por objetivo uma coesão, uma identificação, que vai ser aqui no caso pela vestimenta, pela roupa, tanto da indumentária quanto de ideias. Pois bem, ao final, num determinado período, ele vai fazer uma análise dos resultados. Acontece que as coisas meio que saem do controle. E há algo que acontece muito nos regimes totalitários, que é justamente quando um ou outro não concorda com o rumo das coisas. E aí a gente tem a confusão. E aí a gente tem algo que é bem legal para você observar como é que uma ideia ganha proporções e de repente você vê gente defendendo e ninguém questiona, e se questiona por que você está questionando. E o perigo de a gente viver num mundo em que não é possível ter pluralidade de ideias. E o perigo de viver num mundo em que a todo momento a gente vê o deboche das ideias dos outros, em que há escárnio, em que há uma falta de diálogo, em que não há espaço para discussão.
Então, você veja esse filme e, se tiver vontade, conta também o que você achou, porque é uma discussão bem boa para a gente mostrar como muitas vezes, sem que a gente perceba, aqui é um filme alemão e um texto que eu li uma vez, acho que foi num jornal americano, dizia sobre esse filme que ainda há um certo resquício, ainda tem aquela sensação na Alemanha sobre esses horrores, né, vivenciados no nazismo. E esses horrores, eles acabaram se tornando como se fosse é uma sensação mesmo, um sentimento de alguns grupos, e alguns ainda mantêm esse discurso, né? A gente tem grupos neonazistas que se espalham pelo mundo inteiro, e aqui em Curitiba existem, e assim por diante, e outros grupos que acabam pegando assim uma versão light, né, do nazismo, para muitas vezes disseminar ideias que são contrárias ao mundo que a gente vive, que é um mundo em que se pressupõe, as nossas fronteiras elas estão hoje, sobretudo no mundo global, né, no mundo globalizado, essas fronteiras elas são muito tênues, elas não são mais marcadas por muros. Então, nesse sentido, a gente está num cenário em que esses discursos, muitas vezes, eles não encontram força, ou encontram muito com as redes sociais. A gente vai falar de redes sociais no Brasil daqui a pouco, eu estou ansiosa. Então a gente precisa prestar muita atenção nesse tipo de narrativa e nessas construções, porque nós vemos às vezes alguns grupos, a ascensão aí de algumas lideranças, né, que se intitulam às vezes apartidários, outros que têm algumas ideias, às vezes uns canais, aí eu faço muita pesquisa no YouTube, eu vejo uns canais e eu fico assustada às vezes com algumas narrativas colocadas assim. Então a gente precisa prestar atenção, porque parte fundamental da nossa vida em sociedade, para a gente tentar vislumbrar um mundo melhor, é supor e pressupor que o outro é diferente de mim e que nesse sentido a gente também está no mesmo barco, as dificuldades são imensas e nós estamos todos tentando lutar. E se a gente parte desse pressuposto, a gente não odeia o outro, a gente entende o outro. Entender o outro é o primeiro passo para a gente tentar vislumbrar aí uma vida mais, uma vida ética, uma vida com pauta em valores humanos e valores fundamentais. Conta, eu te dei um monte de dica de filme, dei dica de texto, conta aí o que você achou. Semana que vem tem mais aula. Tchau!